Olá, moçada bonita e esperta. Estamos aqui em frente à Cruz de Anhanguera, na cidade de Goiás. E estamos gravando a quinta aula do projeto Artes Visuais e História da Arte em aulas de campus por meio da mídia digitais. A cidade de Goiás, como eu já disse para vocês na última aula, ela surgiu no ciclo do ouro. E o fato deste ciclo ter sido de 50 anos e depois não ter havido nenhum interesse econômico pela região onde está situada a cidade de Goiás, essa cidade permaneceu conservada até os nossos dias para poder ser transformada em patrimônio histórico brasileiro e depois recebeu o título de Patrimônio Cultural Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. E em frente a essa Cruz de Anhanguera, nós encontramos a casa que foi de uma das personagens mais queridas da nossa literatura brasileira, que é Cora Coralina, mulher que adotou esse pseudônimo aos 14 anos, que significa coração vermelho. Essa senhora simpática que está aqui sentadinha, observando o movimento da cidade. Ela costumava ficar também nas janelas laterais desse prédio, que é a Casa da Ponte, a casa da família de Cora Coralina, de onde ela saiu com 21 anos para viver um amor proibido. Ela se apaixonou por uma pessoa que havia sido casada, que estava separada. E aqui ela não poderia viver esse amor, seria um motivo de grande escândalo. Então ela decidiu partir para o interior paulista e lá pôde viver seu romance até aos 60 anos, quando o seu esposo morreu e ela voltou para essa Casa da Ponte para cantar em verso e em prosa a cidade e os becos de Goiás. Hoje essa casa é o Museu Casa de Cora Coralina e dentro dele a gente deve encontrar objetos do tempo de Cora Coralina, né? A gente deve encontrar também livros de Cora Coralina, mas infelizmente ela está fechada e não poderemos entrar nesse monumento. Mas podemos apreciar a beleza, né, dessa Casa da Ponte, que nos rendeu tantas maravilhas da poesia e da prosa, que podemos ainda hoje ler, né? Porque estão aí, é só a gente ir atrás e procurar. E a gente vai subindo por esta rua da Casa de Cora Coralina, admirando a beleza tranquila e equilibrada da arquitetura colonial, com suas casinhas de muitas janelas, que é uma característica do colonial, né? As fachadas com muitas janelas. E também a regularidade, a estabilidade, todas elas apresentam uma mesma altura, praticamente. A diferença é pouca de uma para a outra. E lá ao fundo dessa rua, a gente vê outro monumento dessa cidade, que é uma igreja neogótica. Mas essa igreja, ela não foi sempre neogótica. Ela foi construída em 1761, quando as pessoas escravizadas pediram licença à cidade, né? Tinha que pedir licença, coisa horrível, né? Para construir um lugar dedicado ao culto de pessoas escravizadas. E eles construíram com seus meios e certamente recebendo ajuda da caridade, né? E das dioceses, das arquidioceses, eles receberam ajuda e construíram uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja certamente não era uma neogótica, porque essa daí foi construída no século XX, na década de 30. Essa igreja devia ser barroco ou rococó, mas na década de 30 os dominicanos destruíram esta igreja barroco rococó, que era dedicada ao culto das pessoas escravizadas, e construíram esta neogótica no lugar. Me dá a impressão de que desejaram também apagar a memória dessas pessoas escravizadas, porque hoje não se fala dessa igreja como uma igreja dedicada ao culto das pessoas escravizadas na cidade de Goiás, e sim como a Igreja do Rosário, como se
igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário, não fosse tradição, igrejas do culto de pessoas pobres, pardos, pretos. E a gente vai entrar nessa igreja. Enfim, a gente vai conseguir entrar no monumento aqui na cidade de Goiás, né? E vamos conhecer como é essa igreja neogótica em seu interior. A gente tem aqui os cortas-vento, né? Essas portas são fechadas, eram pelo menos fechadas no tempo colonial, para que o vento não soprasse muito forte. E aqui a gente vê a regularidade, né, dos arcos, como fica bonito. Se tivesse uma altura maior, ficaria mais bonito ainda a regularidade desses arcos que compõem o neogótico. E outra coisa que a gente pode apreciar aqui é esse painel. Esse painel é do Frei Nazareno Confalone. Ele é considerado o precursor do modernismo em Goiás, na cidade de Goiás. E esse painel é a coroação de Nossa Senhora. E nas paredes laterais, o Frei Confalone, ele pintou outros painéis que falam também da religião católica. Nesse caso, esses painéis falam de Cristo. Aqui nós temos o primeiro deles, que é a Anunciação, né? Ele é um painel que remete, no estilo moderno, e ele remete às anunciações, que são o anjo, né, dizendo para Maria que ela está grávida do Filho de Deus. E ao fundo dele a gente vê as montanhas, acho que provavelmente as montanhas daqui de Goiás e os rios, e o rio, né? Um painel muito bonito. Embora seja num estilo moderno, em alguns a gente pode perceber a influência da pintura antiga. Claro que isso é uma coisa comum, porque você não faz nada em arte sem referência, sem pensar no que foi feito no passado, sem pensar no que pode ser feito no futuro, né? E como esse futuro pode influenciar e ser influenciado. Aqui nós temos um conjunto escultórico que veio da Bélgica, é uma alegoria sobre 3 santos. E no meio, lá embaixo, está o mundo, né, a terra, e o Brasil sinalizado, com um animal que talvez cuspa fogo, não sei, ou se está tirando alguma coisa, se bota ou se tira alguma coisa. Vou tentar descobrir o significado para explicar a vocês depois. Aqui nós temos a placa comemorativa falando do que é. E vemos que está em braille também, né? E espero que as pessoas com deficiência visual possam tocar na escultura para poder sentir, né? Tomara que assim seja. E vamos voltar para os nossos painéis do Frei Confalone. A sequência nestas outras paredes, né? Começa com o julgamento, Pilatos lavando as mãos, a cruz, a crucificação. Interessante essa crucificação aqui, a gente tem uma associação, acredito eu, olhando assim, eu vejo uma associação, né? Eu consigo fazer uma associação com as obras de El Greco e também com o Cristo Amarelo, de Paul Gauguin.
Então a gente vê que a pintura considerada moderna, Paul Gauguin e El Greco estavam de alguma maneira influenciando esse pintor, que era também Frei, né? Aqui de novo, nesse outro painel, eu também vejo uma aproximação com El Greco, a questão da cor dos céus, né? E da elevação do personagem. E esse último, que é mais ainda próximo da obra de El Greco, na minha opinião. Os céus, o lilás que El Greco gostava muito, e o fato do personagem estar acima, o que é do céu acima das pessoas da terra, a ressurreição de Cristo. E esse foi o nosso passeio da nossa quinta aula aqui pela cidade de Goiás, no setor depois do outro lado do rio, né, quando atravessamos a ponte. E essa igreja ela foi construída do outro lado do rio, que certamente era um setor menos importante do que aquele que eu apresentei para vocês na quarta aula. Então ficamos aqui com a beleza dos arcos neogóticos e até a próxima.